Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série especial Cátedra da Advocacia Catarinense, aqui do ESACast, o podcast oficial da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Cátedra é um espaço dedicado aos professores de direito das subseções do Estado, que são pilares fundamentais na formação da advocacia catarinense. E o tema de hoje é atual, urgente e estratégico: direito ambiental. Como o ensino jurídico pode preparar os alunos para lidar com os desafios da sustentabilidade? Porque a gente não pode mais ignorar esse assunto que está batendo na nossa porta cada vez mais forte. Como formar advogados aptos a defender o meio ambiente em um mundo onde a proteção ambiental deixou de ser pauta teórica e passou a ser exigência prática e social? Para refletir sobre essas questões conosco, recebemos o professor Rafael de Souza Giassi. Ele é procurador da Fundação Lagunense do Meio Ambiente, professor de Direito Ambiental na Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina e professor também de cursos e mentorias, presidente da Comissão do Direito Ambiental da Subseção de Laguna, exercício 2022-2024, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. É um prazer para nós poder estar hoje aqui e aprender um pouquinho com tudo que a gente sabe que é do seu conhecimento aqui em matéria ambiental. Seja bem-vindo. Doutora Bárbara, agradeço a oportunidade. É sempre uma alegria falar sobre meio ambiente, sobre as novidades legislativas que vêm acontecendo, sobre a execução da legislação, que ela é bastante complicada em matéria ambiental, e principalmente trazer o conhecimento para o público de uma forma mais simples de como que as questões ambientais elas estão no nosso dia a dia e cada vez mais frequentes, né? A gente vê com cada vez mais frequência esses problemas ambientais decorrentes, por exemplo, de desastres ambientais, né? Sim. E ambientais, assim, não é um ambiental em si que é o culpado. A gente sabe que somos, geralmente, a atividade provocada pelo ser humano sem o devido cuidado. Perfeito. Rafael, vou te chamar Por sem favor. grandes formalismos aqui. Me explica, na tua visão, assim, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, que eu também já fui professora de graduação e comecei dando aula de ambiental, né? Não era a minha área, mas era a cadeira que estava sobrando ali na faculdade, como a gente falou, né? Uma cadeira que é meio patinho feio da graduação e tal. E eu queria muito dar aula, comecei dando direito ambiental, então. Mas a pergunta que eu te faço é justamente nesse sentido. Direito ambiental ainda está sendo o patinho feio das graduações ou já começa a transformar diante de tantas tragédias ambientais, de tanta necessidade, de tanta urgência do tema, isso já está começando a tomar mais importância na academia? Como que está esse ensino jurídico ambiental hoje? Bom, eu, na minha visão como professor, eu vejo ainda uma tendência em as pessoas, os profissionais da área do direito, buscarem o direito ambiental. Eu diria que a gente está no meio do caminho. Ainda é uma matéria, assim, pouco procurada, comparada com as matérias tradicionais, né, direito criminal, direito civil, da área do direito. Mas a gente vê cada vez mais casos acontecendo que envolvem o direito ambiental. Cada vez mais a legislação se aperfeiçoa no direito ambiental. E eu vejo essa tendência. Ela ainda está um pouco devagar, na minha visão, e pela velocidade que os acontecimentos vêm acontecendo no mundo real. Gostaria que fosse mais Sim. participativo, com mais vontade das pessoas procurarem conhecer a matéria, entender o quão ela é importante e está interligada também com outras áreas do direito. Claro. E só que eu vejo um pouco devagar. Talvez nos próximos 3, 4 anos eu acho que a gente vai ter um aumento significativo de profissionais da área do direito procurando atuar no direito ambiental, porque é uma área que ela não só recente, mas ela vai ser cada vez mais recorrente, tanto presente quanto futuro, e ela também tem muito espaço, tem muita oportunidade, tem muita situação que demanda um profissional da área do direito ambiental. Nem diria que é o produto final, mas eu diria que é o acompanhamento jurídico de inúmeros casos que acontecem no dia a dia.
E você acaba, dentro dessa matéria, tendo toques com outras áreas de conhecimento que são extremamente importantes para solucionar um determinado caso na área ambiental, na questão ambiental. Então eu vejo que cada vez mais se difunde, se vê a necessidade, a urgência, e eu acredito que com o passar dos próximos anos tenha um aumento maior de profissionais buscando essa matéria para atuar, e eu digo como matéria principal de trabalho e estudo, né? É, na verdade, assim, mesmo quando eu já havia assumido a cadeira de família, que aí sim é a menina dos meus olhos, eu via uma dificuldade dos alunos de enxergarem para essas outras áreas do direito, né? Como o doutor falou, é penal, é tributário, é civil geral, uso capião. Mas muitas vezes o olhar do acadêmico para essas matérias, ela vem por conta de status, de potencial de ganho, porque a gente não pode ignorar que a gente quer ganhar dinheiro, né? A gente quer ter lucratividade, a gente quer ter o potencial de elevar os nossos honorários. E aí, muitas vezes a gente não consegue mostrar para o aluno que essas outras áreas, elas também podem ter tanto potencial quanto uma área penal, quanto uma área tributária, né? E como fazer o acadêmico olhar para essa área ambiental e conseguir, entender que ele pode, no âmbito ambiental, ter tanto potencial de honorários como ele tem na esfera penal, por exemplo. Primeiro ponto que eu trago aqui é o profissional do direito que quer buscar a carreira na área ambiental, ele tem que ter um primeiro foco em onde está acontecendo a demanda ambiental, em que lugar. E aí eu vejo que o Estado brasileiro como um todo, ele está aos poucos se estruturando. A nível federal e estadual ele já é mais desenvolvido, mas a nível municipal, e eu falo aqui de Santa Catarina, é muito incipiente a matéria e ela é muito ainda, digamos, pouco capacitada dentro dos órgãos ambientais municipais. E é esse o ponto que eu trago aqui para a conversa. Entender o âmbito administrativo dentro do órgão ambiental, você começa a ter um conhecimento e saber como atuar, porque as demandas ambientais, quando vem o problema, ele inicia nos órgãos ambientais, seja via licenciamento ambiental, ou seja, a pessoa quer empreender, precisa fazer uma obra, uma atividade, e faz sem a devida licença ambiental. Ou ela fez uma obra e é autuada e embargada pelo órgão ambiental, e geralmente é o municipal, porque a lei ela traz um escalonamento e uma prioridade de fiscalização. Então, o órgão ambiental, dentro das atividades que ele licencia, ele tem prioridade para fiscalizar. E a gente sabe que é nas cidades que acontece o dia a dia. Sim. Então, muitas vezes, essa demanda ela inicia no órgão ambiental, e é esse o ponto que eu acredito que o profissional do direito tem que buscar. Conhecer a dinâmica do órgão ambiental, fazer uma visita, uma conversa, entender os processos, porque é lá que estão os problemas e é nele que se resolvem os problemas. A gente sabe que tem muita atuação do Ministério Público na área ambiental, muito forte, muito técnica, e os órgãos ambientais a nível municipal ainda não estão preparados para lidar com essa tecnicidade do Ministério Público. Eu acredito que com o tempo isso vai diminuir, essa área vai diminuir, mas ainda vejo muita diferença de capacitação, e aí que entra o profissional do direito, para tentar fazer esse trabalho dentro do órgão ambiental de maneira correta, entendendo a legislação ambiental, e com isso tentar igualar para resolver esses problemas que estão lá reprimidos no órgão ambiental. Falo aqui com propriedade a nível municipal. Vejo órgãos ambientais sendo criados, né, formalizados conforme a lei, mas ainda falta uma capacitação, uma organização, uma estruturação desse órgão ambiental para que ele atenda de maneira melhor o que é destinado, qual é a finalidade dele, preste o serviço público de uma maneira correta e de uma maneira eficaz. Ainda falta muito isso, mas eu vejo já algumas melhorias. Se a gente pegar o intervalo de 10 anos, pegar 10 anos atrás e agora, eu já vejo muita melhoria. Sim. Mas ainda assim, muito aquém.
Eu acredito que com essas demandas a gente não... tanto o profissional, a população, a pessoa que tem um problema ambiental, ela não tem para onde fugir. Uhum. Ela vai... E geralmente ela não tem para onde correr também, porque é a mesma... todo escritório faz, mas ninguém é especialista, ninguém é aprofundado, ninguém conhece de fato, né? E faz muita falta essa especialidade. Faz muita falta nos órgãos ambientais. Eu costumo ouvir bastante de servidores técnicos, né? Tanto a falta de apresentação de estudos ambientais adequados por parte de profissionais técnicos, e também eu vejo muitas pessoas, tanto pessoa física, jurídica, né? Geralmente o infrator, desamparado pelo profissional no advogado, porque no processo administrativo não precisa, por lei, de advogado. Então a pessoa faz a defesa dela, toca o processo até o final. Só que falta o conhecimento jurídico ali para fazer essa defesa. E essa pessoa, esses processos, assim, que a pessoa geralmente faz, né, sem o auxílio do advogado e tal. Qual é a média? Não sei se o doutor consegue levantar e responder, mas assim, uma média de êxito dessas pessoas que atuam em causa própria nesses processos administrativos. Via de regra, a maioria dos casos, dos autos de infração que são lavrados no órgão ambiental, eles são confirmados em primeiro grau, depois vai para o conselho, e no conselho se discute, confirma ou não. Se está bem instruído um processo no primeiro grau, ele tende a ser confirmado no segundo grau administrativo, deixar bem claro aqui, que é os conselhos municipais de meio ambiente, e volta para cumprimento daquelas medidas que foram adotadas lá no auto de infração. Foram raríssimos casos, poucos casos em que o auto de infração foi anulado por um vício de ilegalidade, não por uma defesa. E aí é que vem o potencial do advogado, então. Primeiro, a vantagem de trabalhar no extrajudicial e não ter que enfrentar toda a morosidade do sistema judiciário. E segundo, de mostrar para esse... E aí, isso vai acontecer em qualquer área. Deu certo em um, conseguiu reverter, ali começa a espalhar que o advogado conseguiu e tal, e o nome começa a crescer. E sabe o que é mais engraçado? As pessoas tendem a acreditar que o problema delas geralmente é o início. A pessoa, o infrator, ele recebe o auto de infração, a obra dela é embargada, e o órgão ambiental, para tramitar aquele processo, ele tende a demorar um pouco, por causa de tramitação, porque são inúmeros processos, né? Mas vai ter um final que ele vai ser julgado, vai ser confirmado e vai ter as consequências. Só que acaba tendo um lapso de tempo. E nesse tempo a obra está parada. Então, esse é um ponto. Geralmente é difícil a gente verificar um cumprimento estrito da paralisação da obra, então a pessoa, na cabeça dela, pensa, olha, não tem mais problema, continua. Ninguém falou nada, eu vou tocar aqui. Ela acha que o processo foi arquivado por algum problema, alguma situação. E aí depois, quando recebe a comunicação do processo final, mas eu tinha resolvido isso naquela época, e aí, o que aconteceu? Não, o processo ele só transcorreu. E o que é mais engraçado, todas as demandas judiciais, via de regra, elas saem embasadas em procedimentos administrativos do órgão ambiental. O Ministério Público faz muita requisição para os órgãos ambientais para pedir informações técnicas, para embasar as ações civis públicas que eles acabam propondo na justiça. E o que acontece? Eu sempre falo para todas as pessoas, os infratores, os autuados, que vão ao órgão ambiental, recebem um auto de infração, o que eu tenho que fazer? Sempre deixo muito claro. Olha, não é obrigatório ter um advogado, mas é recomendável porque é uma área muito técnica específica e ele vai acompanhar todo esse processo. E por que isso? Porque a resolução ela acontece dentro do processo administrativo. No órgão ambiental, eu acabo trabalhando muito com a questão de evitar a judicialização do caso, no máximo possível. A gente não quer isso. Porque a gente sabe que o judiciário tem muitas demandas extremamente importantes. Meio ambiente é extremamente importante, mas a gente sabe, tem questões de saúde, questões, a parte criminal tem sempre muita questão de urgência. Então, assim, sobrecarregar o judiciário com mais uma demanda que a gente sabe que é complexa, que vai levar mais tempo, que vai ter, por exemplo, prova técnica pericial, vai anos. Claro. As demandas ambientais na área da justiça levam anos para serem finalizadas. E ao final, quando você tem uma confirmação e um título executivo para
determinar uma demolição, a recuperação de uma área degradada, o que acontece? A pessoa tem que ser compelida a fazer aquilo. Então, assim, é mais uma outra etapa que demora. Uhum. O que a gente tenta fazer e trabalhar? Vamos resolver dentro da esfera administrativa. A gente consegue trabalhar com acordos administrativos, evita muitos problemas futuros, como o ajuizamento de uma ação civil pública por parte de algum legitimado para propor essa ação, evita a aplicação de uma sanção criminal, porque o Ministério Público, a partir do momento que a pessoa comete uma infração ambiental, dependendo da infração, tem o correspondente no crime. E quem vai fazer essa apuração é a polícia. Polícia Civil, Polícia Federal, dependendo da competência. E com essas informações, o Ministério Público vai lá e entra com uma ação penal para responsabilizar criminalmente o infrator pelo crime ambiental cometido. E o que acontece? Se a pessoa resolve isso dentro do processo administrativo ambiental, no órgão ambiental, mediante um termo de compromisso ambiental, vai ter as obrigações que ela vai ter que cumprir perante a lei, deixar isso muito claro, né? Tem algumas obrigações, tem alguns benefícios. Quais benefícios? Redução da multa. A redução da multa ela acaba sendo um benefício trazido pela legislação em todas as fases do processo administrativo. Claro que à medida que ela vai avançando, esse percentual, esse desconto vai diminuindo, né? Porque é incentivo. Isso é um regramento municipal, por exemplo? Cada município estabelece essas regras, essas sanções? Ou é padrão? Nós tivemos uma aplicação faz 2021, se eu não me engano, tem um decreto federal que trata do regramento das infrações administrativas ambientais. Isso se aplica para a União, estados e municípios quando não há regramento próprio. Os municípios podem ter os próprios regramentos quanto a isso, não podem mudar a tipificação prevista na legislação federal, mas eles podem tratar essas questões de recuperação e... De maneira adaptada à Isso. realidade. O estado de Santa Catarina, ele utiliza uma portaria conjunta do IMA com a Polícia Militar Ambiental, e lá tem previsões desses descontos a partir que o processo vai andando. A gente chama de conversão da multa em serviços ambientais. E o desconto propriamente dito, se você reparar o dano na esfera civil, você consegue um desconto dessa forma, nesse percentual, nessa fase do processo. Salvo engano, o Estado de Santa Catarina colocou isso na legislação, no Código Estadual do Meio Ambiente, eu não me recordo agora de cabeça, mas eu acho que sim, esses percentuais, e os municípios têm que trabalhar isso nas legislações municipais também, tá? O que acontece? A partir do momento que você resolve isso e você tem esses descontos, esses benefícios na lei, qual que é o principal objetivo do órgão ambiental? É reparar o dano ambiental causado. Ponto. Eu diria que essa é a matriz dos problemas em que resolvem todos os outros âmbitos, porque a gente sabe que pela Constituição, você comete pratica um dano ambiental, tem a tríplice responsabilização. Qual é? Civil, ambiental e administrativa. A administrativa, o órgão ambiental está fazendo. Aplica a multa, aplica o termo de embargo, aplica a sanção administrativa correspondente àquela atividade. Pode suspender uma atividade, um empreendimento. São inúmeras situações. Isso já inicia com auto de infração, com processo administrativo perante o órgão ambiental. As outras, a responsabilidade civil, reparação do dano ambiental, via de regra envolve, eu deixo muito claro que são situações que ela varia conforme a situação, mas já são duas. Recuperação ambiental da área degradada. O que é? Um dano ambiental, por exemplo, numa área de preservação permanente. A pessoa vai ter que remover as estruturas e apresentar um projeto de recuperação de área degradada perante o órgão ambiental. Então, para o órgão ambiental analisar aquele estudo, aprovar e recuperar o meio ambiente ao status quo. Ou se é uma atividade sem licença, a regularização do licenciamento ambiental. Hoje até a nova lei do licenciamento ambiental, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que foi aprovada, foi sancionada agora há 2 semanas. Ela traz uma licença específica, licença de operação corretiva, uma modalidade que não existia no papel, digamos assim, né, em lei. Agora temos. Então, assim, a pessoa está fazendo uma atividade, não tem a licença ambiental, ela tem que corrigir e pedir a licença ambiental corretiva para o órgão ambiental. Então, essa é uma espécie de reparação do dano ambiental para aquele caso específico. Lógico, não está em APP, está numa área que é possível de construção, ela só estava operando sem a licença ambiental devida. Com isso tudo, além do desconto da multa e essa reparação do dano, tem o terceiro eixo da responsabilização,
que é a criminal. E a partir do momento que você formaliza um acordo no órgão ambiental, prevendo ali a obrigação de reparar o dano ambiental, você leva esse acordo para o Ministério Público e já abre uma porta, que é o Ministério Público oferecer um acordo de não persecução penal. Porque uma das obrigações previstas em lei, isso está na legislação penal processual, é a reparação do dano. Você cometeu um crime em que é obrigatória a reparação do dano, isso não tem como fugir do acordo. Então, lá na ação penal, o Ministério Público vai exigir isso. E você já tem isso no âmbito administrativo. Sim. Então, você consegue evitar uma ação penal, consegue alguns benefícios ali do acordo de não persecução penal, o item principal está ali previsto. Então, você já sai do órgão ambiental meio que quase tudo resolvido. O que pega? O desconhecimento. Por que pega o desconhecimento? Porque às vezes a pessoa pega, temos aqui, por exemplo, um acordo. Você foi no órgão ambiental, quero fechar esse termo de compromisso ambiental com o órgão ambiental. Tem a minuta, tem as obrigações que têm que serem cumpridas, e uma delas simplesmente é assim: reparação do dano ambiental mediante a apresentação de projeto de recuperação de área degradada no órgão ambiental competente. A pessoa vai assinar. A pessoa desamparada Sim. do advogado, ou da advogada. Posso assinar? Porque aqui eu estou resolvendo. Eu vou resolver o crime, vou resolver a multa, vai diminuir. Daí, na cabeça da pessoa, do infrator, o que acontece? Ela tem em mente de que ela resolveu o problema. Resolvi meu problema, tá tudo certo Tá tudo agora. certo, só quero pagar a multa. Então, o que eu tenho? Cadê o boleto? Cadê a guia para pagar e resolver? Pô, excelente, né? Aí eu falo, olha, não é bem assim, você tem obrigações a cumprir, né? O processo administrativo do auto de infração, ele vai ser arquivado, as medidas vão ser suspensas, mas você tem que cumprir esse acordo aqui. E ele é título executivo. Então, se não cumprir, vai ter que se executar, e aí o problema é muito maior. O órgão ambiental não quer executar esse título, de maneira alguma, quer que cumpra as obrigações. Porém, a pessoa que está ali e assina sem esse amparo do advogado, do profissional especializado em direito ambiental, muitas vezes sem nem entender, ela não entende. Ela não tem o conhecimento, apesar de a gente sabe, né, que ninguém pode excusar da aplicação da lei, do cumprimento da lei. Mas não entende. Mas não entende. Termo jurídico, ela simplesmente, não, fiz a minha casa, construí em APP, tá tudo certo, fiz o acordo com o órgão ambiental, tá tudo certo. Na cabeça dela, ela vai manter aquela situação sem reparar entendendo que a reparação do dano é outra coisa. Não, mas tá aqui, reparação do dano, não é doação de muda, não é. E aí começa a trabalhar coisas na mente da pessoa. E aí entra o profissional, o advogado, nesse já primeiro momento, para poder esclarecer para a pessoa que é isso, né? A gente esclarece muito nos órgãos ambientais, tem toda uma orientação para explicar isso, mas geralmente a pessoa é difícil de entender. Às vezes tem uma cultura, se for cidade interiorana, é muito difícil entender que existe uma lei em que você não poderia construir em determinado lugar e você vai sofrer medidas para poder retornar ao ambiente como era antes, né? Não entra na cabeça dela, porque sempre foi assim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem prática, que esses dias surgiu no escritório, porque eu só faço família. Mas aí quando você ganha o cliente, ele quer que você faça tudo da vida dele, resolva tudo e tal. E eu tenho uma cliente que o pai dela, há muito tempo atrás, comprou um imóvel enorme, e agora construíram as casas, né? Tá a casa dela, a casa do pai, a casa da avó, tá todo mundo naquele terreno. Não era área de APP e tal, e agora houve uma mudança na legislação do município e aquela área passou a ser considerada área de APP. Nossa. O que acontece nesses casos? Porque assim, eu falei para ele, não sei, vamos achar alguém que saiba e vai te trazer a solução. Mas eu não consegui vislumbrar, né, como que isso funciona, como que não era área de APP, foi liberada a construção e tal, de repente, depois de todo mundo instalado, vivendo feliz, imaginava que seria feliz para sempre. De repente chega o município e fala, aí é APP. Eu vejo alguns caminhos, tá? Eu pegando esse caso hipotético, já começou a ver assim, pode ter acontecido isso, Claro. isso ou isso, e as soluções. Eu tentar trazer alguns pontos aqui. Bom, o município ele pode criar uma legislação e transformar uma área em APP, e pela lei ele não é obrigado a indenizar, não é uma unidade de conservação, é uma restrição ambiental imposta por lei. Entra um princípio que eu acho que é muito importante no direito ambiental e que geralmente é esquecido.
E não é o da proteção do retrocesso ambiental. É o tempo rege ato. Aham. Isso às vezes é esquecido nos tribunais e nos processos judiciais como um todo. Quando que você construiu a sua casa, era APP? Sim ou não? Não era. Então, essa norma, em tese, ela não se aplica para aquela casa, para aquela edificação, para aquela situação Entendi. naquele momento. Ele não poderia ampliar, mas também não pode fazer nada com o que já tem lá. A partir do momento que vem uma legislação e transforma em APP, aí insere todas as restrições. Se ele quiser fazer uma reforma, se ele quiser fazer alguma nova intervenção, aí tempo rege ato. Aí se aplica aquela legislação para aquele local. E aí ele vai ter que seguir o que está na lei. O que está na lei é, se está em APP, você só pode fazer obra de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Ok, mas é uma casa, uma residência, ela não é uma hipótese de intervenção em APP. Uhum. O que se faz? Eu entendo que a única forma de você regularizar uma situação como essa é por meio de um projeto de regularização fundiária urbana ambiental. Porque assim, vamos lá, a pessoa não vai ser penalizada por estar numa situação lá há tanto tempo antes de ser APP. Se Uhum. tornou APP por critérios de lei, legal, ela vai manter o que está lá, mas tudo que ela fizer depois, se ela quiser fazer uma reforma, não vai conseguir. Ela vai Uhum. manter aquela casa meio que ad eterno. Uhum. Mas se ela quiser fazer mudanças, ela pode fazer por meio desse instrumento, que é a regularização fundiária urbana, tem requisitos, né? Ela tem que apresentar estudos ambientais, promover melhorias ambientais naquela situação, tem que estar dentro de um núcleo urbano informal. Uhum. Então, são situações em que a lei traz requisitos, ela pode trabalhar isso lá dentro. Geralmente é algo muito novo nos municípios. Os municípios também não estão ainda capacitados para trabalhar com regulação fundiária urbana ambiental em áreas protegidas, né? E aqui não Uhum. falo só APPs, eu falo unidade de conservação de uso sustentável e área de produção de mananciais definidas por União, estados e municípios. Então são essas áreas que geralmente a pessoa não tem conhecimento, mas quer fazer a reforma, ou vende para uma pessoa, a pessoa quer demolir a casa inteira e construir uma nova, porque ela é muito antiga. Isso é muito comum nessas áreas. Então, a partir do momento que tem a entrada da lei em vigor, aí eu acredito que o instrumento para se trabalhar isso é por meio da REURB. Muitas vezes acontece o quê? Não é nem construção da casa. Quero religar a minha energia elétrica. A pessoa está lá numa casa que não era APP, por quais meios, não sei, mas abandonou a casa, vendeu. Vem alguém de fora, compra, mas não tem energia, precisa fazer a ligação. Existia a ligação de energia elétrica individual no passado, mas não tem mais. Você tem que ir lá e religar na Celesc. Uhum. E aí, o que acontece? A Celesc, por uma decisão na Justiça Federal há muito tempo transitada em julgado, se eu não me engano, desde 2011, ela está proibida de fornecer ligações em residências localizadas em áreas de preservação permanente. É transitada em julgado, é título executivo, o Ministério Público Federal já está cobrando há muito tempo. E a Celesc pede para os municípios o diagnóstico ambiental do município, o que é APP e o que não é. Para poder ligar ou não. Exatamente. Só que tem essas nuances, né? Tem essa situação, tá? Antes não era, agora é APP, preciso ligar, é uma ligação nova, é uma religação, inúmeras nuances sobre isso. E nesses casos, caberia uma eventual indenização do município? Porque, de fato, minha análise completamente leiga, né? O que eu penso? Poxa, olha o prejuízo que essa família tem, né? É um espaço enorme, é um terreno enorme, em que toda a família está ali organizada, mas, por exemplo, a casa da avó é a última do terreno e a avó já está bem velhinha, daqui a pouco falece, né? Aí vai vender, aí quem compra não pode, aí já acaba desvalorizando o imóvel porque não vai poder fazer reforma. Não causou prejuízo para essa família? A doutora tá puxando pra área da doutora, né? Direito de família. Exato! A gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado, né? Mas muito interessante essa ideia, essa colocação. E por isso que a gente estava falando da necessidade de interação com outras áreas, né? Porque interfere numa relação familiar, que é a minha área, mas entra numa esfera que, pra mim... Olha a correlação, a gente entrando numa área que é ambiental, batendo assim, quase que de frente com o direito de família. Exato. Como é interessante essa envolvimento entre essas áreas, né? E eu sempre falo que o direito ambiental, ele sempre pega todas as áreas, assim, né? Ele é meio que um guarda-chuva que vai apontar, em algum momento vai pegar em alguma outra área do direito. Essa situação, ela é muito interessante. O que eu
quero deixar bem claro é o seguinte, as áreas de preservação permanente, elas não são ou não devem ser impostas pelo poder público de uma forma assim, sem um embasamento técnico científico. As APPs do Código Florestal de 2012, por exemplo, elas tiveram um embasamento técnico para serem definidas daquela maneira. Tem um motivo de ser. Por que, por exemplo, o recuo de 30 metros mínimo das margens do curso d'água tem que ser APP? Porque a possibilidade de aquele curso d'água invadir, formar faixas de inundação, ela é muito alta. E aí, claro, agora tem uma melhoria na legislação, né? Digamos assim, melhoria depende para que lado. Se for bem aplicada, é uma melhoria. Se for mal aplicada, não. Que é os municípios realizarem o diagnóstico socioambiental e, por meio de lei municipal, trabalharem com faixas diferentes, né? Respeitando o mínimo de 15 metros até 30 ou mais. Só que daí tem que ser um estudo técnico bem feito para demonstrar, olha, o que é faixa de inundação, o que não é. E aí entra esse ponto. A legislação ambiental, quando se trata de APP, ela feita dessa maneira, com um embasamento técnico, ela vai trazer informações por que aquela área tem que ser considerada uma APP. A APP, a regra dela é a intocabilidade. Você não muda, você preserva a vegetação que está lá, porque ela tem uma função ambiental a cumprir naquela área. Que função ambiental? Por exemplo, uma APP de borda de morro, né? Vamos supor, não... APP... Vamos criar um app aqui, vamos trabalhar melhor assim. Você tem uma encosta de, sei lá, 25 graus de inclinação e o município aplicou que aquela área ali é app. Você não pode construir naquela área. O que embasou aquilo? O que embasou aquilo provavelmente é que aquela área exerce uma função ambiental de estabilidade do solo, por exemplo. Uma função geomorfológica. Em que se você construir, a chance de aquilo vir uma chuva acabar tornando o terreno mais, digamos, menos firme, Sim. vai causar um desmoronamento. Trabalhei em Blumenau em 2008, Nossa, pesado. quando teve toda a questão lá do desmoronamento, tanto na região de Blumenau quanto Gaspar, Ilhota. Então hoje, por mais que eu não entenda de direito ambiental, essa de desmoronar morro aí eu tô entendendo. O que acontece mais comum, nós tivemos agora em 2024 as enchentes do Rio Grande do Sul. Sim. Morro, encosta de morro, desmoronamento, e margens de curso d'água, lagoas, lagos de corpos hídricos como um todo. O que acontece? Chove muito, aquele solo não tem a capacidade de absorver. Por quê? Porque se colocou uma estrutura física impermeável ali naquele entorno, então acontece, o solo não absorve, a água sobe. Ou o solo nos morros, por exemplo, nas encostas, ele entra de uma forma com muita frequência, né, mudança climática, gera muita chuva em um pouco intervalo de tempo, muito pouco intervalo de tempo. O solo encharca muito rapidamente, aquele solo se torna mais mole, digamos assim. A chance de desmoronamento, desabamento é muito maior. E aí não tem a estabilidade geológica. Isso é o papel, por exemplo, da vegetação nativa que fixa essas áreas. Nesse caso que a gente está, de maneira hipotética, trabalhando nele, eu até entendo, mesmo de forma leiga, a intenção do município. Porque o que acontece? O espaço onde eles construíram, onde eles moram, é bem retirado mesmo. Era considerado área rural, até pouquíssimo tempo atrás, e não tinha civilização por perto, digamos assim. Era muito deserto, era um sítio mesmo, e eles moravam nesse sítio. E aí os bairros foram crescendo, as comunidades foram se expandindo e tal, e agora tem muita, como chama o termo correto quando você vai criando bairros novos? Distritos, muitas comunidades. Isso, assim... Tá urbanizando, como é? Não sei qual é o termo, mas assim, muito loteamento novo para aquela região, né? Sim. Então, cresceu exponencialmente e agora tem loteamento muito perto do território deles. E aí era tudo muito plano. E sim, eles estão lá na encosta do morro, né? Com as árvores todas ainda muito preservadas na região deles. Porque eles preservaram o espaço. Só construíram mesmo a casa no sítio, né? Sim. Então, entendo, agora o município transformou a área que era rural em área urbana e o território deles em APP. Isso geralmente acontece sem o embasamento técnico necessário, né? Você transformar uma área rural em urbana simplesmente com uma caneta, né? Uma canetada. E isso é legislação urbanística, não é nem ambiental.
é muito prejudicial para toda a cidade, para o município em si, porque você tem que acompanhar o crescimento da cidade de forma ordenada, mas tem que saber. Não basta você tirar toda a zona rural e querer ampliar para uma zona urbana, querendo arrecadar, né, IPTU, loteamentos, Sim. empreendimentos novos, se a cidade não está preparada para receber aquele boom de investimento e crescimento, Uhum. e o órgão, tanto ambiental quanto o órgão de fiscalização urbanístico do município, não acompanhar, não fiscalizar Porque essas daí é o que áreas. o doutor estava falando, aí cresce desordenadamente e acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Exatamente. E a gente tem muito problemas hoje de fiscalização, porque esses processos acabam sendo mais demorados e as Uhum. pessoas, voltando ao início da conversa, né, elas entendem que está resolvido, mas eles estão Sim. lá, os problemas Aham. estão lá no órgão, Uhum. e uma hora ele vai ter que dar uma finalidade. Então, eu tomei uma multa de um órgão ambiental em 2019, não aconteceu nada, tá tudo certo. Dano ambiental é imprescritível, a Uhum. pessoa pode sofrer uma ação civil pública para mandar demolir a casa dela daqui 5, 10, 15 anos. Nossa. É possível? É difícil, mas é Uhum. possível. E a tendência é essa, porque eu vejo que a gente tá num limite de impacto, como é que eu queria dizer uma palavra aqui? De sobrecarga Uhum. nos municípios que tá, digamos, passando do ponto de: "Opa, a gente já invadiu muito, agora a gente tem que Uhum. fazer o quê? Tentar regularizar o que tem e evitar novas, digamos, invasões de áreas protegidas. Uhum. Segurar um pouco, regularizar o que dá, recuperar, O o que que é tem, o que é possível. possível, o que é necessário, fazer recuperação ambiental mediante PRAD, e trabalhar dali para frente com um ordenamento mais sério. Só que isso envolve, né, muito trato político, né, os gestores têm que ter essa consciência de que não é simplesmente uma caneta que vai transformar uma área que vai trazer muito dinheiro para o município. Uhum. Os problemas eles continuam no território, eles não saem dali, eles estão lá. E que tem que ter um conhecimento técnico, um estudo, um embasamento para definir onde que se trabalha no território. Qual área mais propícia para se trabalhar com residência? Qual área mais propícia para trabalhar com indústria? Qual área mais propícia para manter preservado? Uhum. Né? Porque a chance de a área ter um desmoronamento... Porque assim, com a tendência das mudanças climáticas em aumento, o que está acontecendo? A doutora vai acompanhar que a tendência da defesa civil aparecer, ela vai ser muito maior e mais Sim. frequente. E o que acontece? Aí não adianta ir lá o gestor e dizer que está trabalhando para salvar as pessoas. Uhum. Pô, se ele permite Se você não tem construir um numa área plano, né? protegida e não fiscaliza e proíbe aquilo e não trabalha com planejamento territorial, Sim. como que ele vai explicar que permitiu e daqui a pouco, né, são vidas que podem ser perdidas, né, nesses Mas e casos. aí também a necessidade de consciência social, né, doutor? Porque usando esse exemplo de 2008, na época eu ainda era assistente social, né, eu sou assistente social de origem antes de me tornar advogada. E eu trabalhava no município, eu era concursada, então a gente trabalhou muito nesse período. E aí logo após os desmoronamentos, quando aliviaram, todas as chuvas e tal, e o pessoal começou a retornar para as suas casas, muitas estavam em um risco iminente de ainda desabar, O de risco ainda cair, permanece, né. né. E aí íamos nós da assistência, defesa civil, polícia militar, bater de casa em casa para falar: "Olha, é importante sair, você corre risco aqui dentro, né, precisamos buscar um outro espaço". E as pessoas falam: Não "Não, vou já parou sair. de chover, não Aham. vou sair daqui, o município vai me pagar para sair daqui e tal". Então, É um a desamparo, sociedade né. não está preparada para esse debate Não, e ainda, esse impacto, né. né, é um impacto que está acontecendo na vida das pessoas Total, e já é total. realidade. Às vezes eu Até porque é diferente de uma enchente, né, era o que eu falava lá na época, na enchente, a gente perde tudo sim, mas a água sobe, a água desce, a tua casa tá lá. Mas em desastres como esse que teve, a tua casa não tá mais lá. é, E possivelmente pode ser que tua vida também não esteja, porque vai junto com a casa. entra um ponto importante que é o planejamento do ordenamento territorial do município, que aí os gestores têm que começar a trabalhar muito isso. Vamos lá, essa área protegida, ninguém mais tem que voltar lá, tem que fazer realocação de pessoas, né, porque é uma história que está ali, Sim, não dá para claro. desconsiderar uma Não, de história forma ali. alguma. Vivi aqui sempre, minha família por gerações, tudo bem. Agora, explicar isso para a pessoa tomar essa consciência e entender que, olha, você não pode ficar aqui, tem que ter um trabalho de realocação de pessoas,
é uma das coisas que eu vejo os municípios ainda muito deficitários, principalmente Santa Catarina, Uhum. tá? Mas eles já têm que começar a absorver essa ideia, porque olha que engraçado, as mudanças climáticas, elas não têm hora para chegar. Sim. Pode Isso é acontecer, assustador. pode acontecer amanhã, Sim. Não, pode não, acontecer. doutora, amanhã não, por favor. Mas assim, elas estão aí e cada ano elas nos provam que Sim. acontecem com mais frequência. Então, a gente tem que se preparar para isso. Isso envolve desde uma atuação dos municípios de forma mais de orientação e fiscalização, planejamento do território e, por parte do advogado, por exemplo, orientação para a pessoa que está lá. Ela tem que Certo. estar amparada por um advogado. E na área do meio ambiente seria muito bom. Mas olha só, você já trouxe a área de assistência social, que um advogado pode trabalhar, direito de Sim. família. Olha, o profissional está sempre ali permeando o Tá problema das sempre por pessoas. perto. Então, eu vejo dessa forma. Tem que se trabalhar, se preparar. Esses desastres, infelizmente, vão acontecer com mais frequência. Uhum. E aí, o que acontece? A gente acha que o problema ambiental é um problema do futuro, não do presente. E a ideia olha a lógica agora. A mesma lógica do auto de infração, que você toma um auto de infração, uma multa e um embargo, e acha que, não, o órgão ambiental nunca mais me incomodou, acho que está resolvido, passaram alguns anos. É a mesma lógica da pessoa que teve a casa alagada, a enchente baixou, não veio mais enchente, tá Agora tudo tá tudo certo. bem. Vai voltar. Então, o caminho é não morar perto de morro, de mar, de rio. O primeiro ponto esse é um ponto, né? Tradicionalmente, assim, né? Nesse ponto seria basicamente isso. Mas o primeiro ponto é a pessoa que procura o imóvel para morar, ela ter o conhecimento, né? Busca um profissional do direito ou Sim. da área técnica para saber se aquele lugar que ela está buscando é permissível ou não de construir, de morar, ou se tem alguma restrição ambiental. Isso envolvendo o órgão Se ambiental. tem potencial de mudança, como aconteceu com esse cliente também. Exatamente. Faz uma consulta no órgão ambiental, né? Os órgãos ambientais têm esse papel, né, de mostrar e verificar quais áreas são permissíveis ou não de construção, mediante uma vistoria e tudo mais. E ver, tem uma restrição ambiental já, pô, não, o que está escrito? Não sei, procura o profissional. Uhum. Por quê? Porque isso evita problemas. Às vezes você está comprando um imóvel, uma edificação, que tem uma restrição ambiental, às vezes tem até uma ação demolitória na justiça, uma ação civil pública, e você ganha aquele passivo ambiental, a gente chama assim, Sim. né? Aquele Kinder Ovo, né? Um presentinho, né? Herdou. Exatamente. E aí, não adianta. Os tribunais aplicam assim, tem súmula no Uhum. STJ, isso é litisconsórcio passivo e facultativo. Dentre todos os infratores dentro da cadeia possessória, pode botar todo mundo. Uhum. Porque o dano ambiental, ele vincula a propriedade, né, a obrigação própria ter rei. Então, assim, quem assumir aquilo, assume o passivo ambiental e vai ter que assumir aquelas Te obrigações. vira. Exatamente. E não é essa a ideia. Eu sempre trabalho, eu evito essa ideia de levar para o judiciário chegar nesse ponto. Mas a pessoa também tem que ter um entendimento, a consciência de que eu acho que o ser humano tem que aprender a respeitar espaços. Sim. A gente tem o nosso espaço urbanizado do ser humano, de convívio social, mas também a gente tem espaços que a gente tem que respeitar que eles não são nossos. A gente gosta muito, às vezes, de avançar além da linha, né? Acho que o ser humano é movido por desejos, né? Uhum. Só que esses desejos têm consequências. E a gente tem que aprender a respeitar esse espaço que não são nem nossos, às vezes são de outros seres vivos, da parte biológica, que são espécies endêmicas ameaçadas de extinção que só vivem naquela área, né? Eu acredito que a gente, aprendendo a respeitar esse espaço, a gente acaba trabalhando com o propósito da legislação ambiental, que é o equilíbrio, trabalhar o equilíbrio do meio ambiente, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, como prevê a Constituição. E dentro disso, esse equilíbrio é saber conviver com o nosso espaço, respeitando do outro e ter uma dignidade na qualidade de vida, né? Porque sem um ambiente sadio com qualidade ambiental, a gente não consegue viver. Eu sempre faço uma referência de que pega o seu apartamento, a sua casa, o seu quarto, passa 2 semanas, 3 semanas assim, numa bagunça. Lixo, não retira lixo, não lava louça. Nossa. Eu quero ver se alguém consegue trabalhar com tranquilidade num ambiente sujo como esse. Não consegue. O meio ambiente é a mesma coisa. Se você está num ambiente instável, se você está num ambiente que tem riscos ambientais, que tem problemas com outras espécies, e você não deveria invadir, você vai ter esses problemas.
Inevitavelmente você vai ter esses problemas. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Perfeito. E de tudo isso, eu trago até uma importante inovação trazida na nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é, dentro dos estudos ambientais, né, para desenvolver uma atividade, é a avaliação quando couber dos riscos ambientais. Não são só os impactos. Então, você instala uma atividade, faz um impacto naquela localidade, pô, e tem risco ambiental, aquela área ali, pode haver um risco de problema geológico, estabilidade do solo, pode comprometer uma função ambiental se for considerada uma APP. A tal da diferença da prevenção e da precaução. Então... Que era tão difícil fazer Nossa, a galera entender. Tranquilo, essa parte é tranquilo. Uma coisa é quem domina e tal, mas fazer o acadêmico entender a diferença de prevenção e precaução demorava um pouquinho. A prevenção, vamos lá, riscos certos, são previsões. Eu já sei o que vai acontecer e eu tô cuidando para que não aconteça. Exato, e precaução você não tem ideia, né? Tipo, Rio Grande do Sul foi, claro, um caso de precaução, assim. Exato. E assim, só que a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela traz a prevenção ambiental dentro do escopo da lei. Está lá escrito como um princípio explícito. A prevenção está escrita, né? A precaução deixaram um pouco de lado. Sim. É que a precaução é mais difícil, né? Vamos para a prevenção aqui. Olha só como é gostoso a gente ouvir quem entende do tema, né? Quem sabe do que está falando. E digo isso reconhecendo a minha limitação. Eu dei aula na academia, na área ambiental, e eu não conheço um terço do que o Dr. Rafael conhece. E acho que isso é essencial no espaço acadêmico. É a gente cada vez mais trazer o lado prático para dentro da academia. Porque a minha aula era uma aula extremamente teórica. Era explicar a diferença de prevenção e de precaução, explicar o que é uma APP, né, como que se configura e tal. Mas e na prática? E quando isso acontece? E quando casos reais como esse acontecem? O que a gente faz? Eu, particularmente, desde o primeiro dia de aula, eu falava, eu não atuo na área, mas eu me encarrego de trazer um profissional que atue. Então, de tempos em tempos, ao longo do semestre, eu chamava uma colega que atua na área ambiental e eu falava, nas minhas aulas vocês vão aprendendo a teoria e vão anotando as dúvidas práticas, e aí eu trago ela, quase ela era minha caixinha de perguntas hoje do WhatsApp, né, do Instagram. Então, eu trazia ela para que essa realidade prática fosse apresentada para os alunos. E eu acho que ouvir você falando dá vontade de atuar nessa área. Ouvir a minha aula na época não dava vontade de atuar na área. Então, eu acho que a gente precisa dessa transformação. Mas essa é a minha opinião, né? O que o doutor pensa acerca desse ensino, dessa esfera ambiental, da necessidade de trazer mais essa prática para dentro da academia? Qual que é a opinião do doutor, assim? Eu vejo muita necessidade de a gente levar o conhecimento prático, a vivência real para a academia. A gente acaba, claro, uma cadeira de um semestre é muita rápido, coisa para trabalhar, então muito assim, rápido. né, é muito difícil. Ali eles vão te pincelar mais ou menos por onde você pode começar. Mas o profissional que quer atuar na área, né, e essa questão prática, ela é muito importante porque dia após dia a gente vê cada vez mais atuação prática de problemas acontecendo e, assim, âmbito administrativo, a atividade administrativa, ela tem que ser rápida, ela precisa dar uma resposta. E eu vejo que até com o advento das redes sociais, as pessoas estão até um pouco mal acostumadas de procurar o órgão ambiental e querer a resposta para ontem, né? Às vezes eu falo, calma, não é assim, a gente não é um WhatsApp que você manda a resposta, visualiza, recebe a mensagem, teu problema está resolvido. Sim. Os problemas ambientais, eles geralmente demoram para serem resolvidos, porque envolve cultura, envolve história, envolve família, envolve ocupação, envolve ausência de fiscalização do poder público, envolve desconhecimento das pessoas sobre a matéria ambiental. É uma gama de um conjunto de fatores em que, para você resolver todos eles, leva um tempo. E esse tempo, muitas vezes, ele não é considerado quando você ensina alguém.
Você tem que mostrar, ó, isso aqui aconteceu assim, 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 assado, vai demorar esse tempo para resolver. Por exemplo, eu falava na época da Covid, da pandemia, porque se falava muito a REURB para a solução de todos os problemas. Sim. Eu falava, a REURB, ela daqui a pouco vai estar curando a Covid. Porque as pessoas pensavam assim, Tudo era REURB, né? você vai fazer a REURB, você vai demorar um bom tempo para resolver toda aquela problemática. Por Claro. quê? Porque a REURB envolve estudo técnico ambiental bem feito, aprovação do órgão ambiental, firmação de termo de compromisso e depois acompanhamento das medidas de melhorias ambientais e urbanísticas para aquele núcleo urbano informal. Então, assim, você pega um território que está lá há 50 anos de forma informal, quanto tempo você acha que vai demorar para resolver aquilo? Não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro. Vai demorar alguns anos, alguns Verdade. bons anos. Verdade. Porque você trabalha com toda essa gama. Então, assim, essa questão prática, e eu deixo aqui muito claro para quem quer atuar na área do direito ambiental, profissional, advogado, 2 pontos que eu acho que são essenciais que o profissional quer começar, que quer atuar. Primeiro, estudar a legislação ambiental. Ela é a base para você começar a entender como que funciona. E segundo, conhecer os órgãos ambientais. Visita o órgão, busca no site, vai no site, olha, esse órgão ambiental, quais informações que tem, como que funciona, estuda as normativas do órgão. Você vai ter uma visão de quantas coisas acontecem ali dentro e, a partir dali, você já começa a ter uma demanda reprimida nesses órgãos que a própria pessoa que quer resolver o problema dela, ela acha que resolveu, mas não resolveu, e ela não sabe como começar para resolver. Aí entra o advogado de pegar na mão e começar a trabalhar essas questões. Só que assim, o advogado que vai atuar na área do meio ambiente tem que ter muita consciência que os problemas não vão se resolver de um dia para o outro. Então ele tem que passar isso para o cliente. Não olha, é porque é extrajudicial que vai ser rápido. Não, vai demorar, né? Porque vamos trabalhar agora com outra área, né? Da psicologia, né? Comportamento humano, né? Sim. Tem que fazer uma de psicólogo, né? Falar assim, olha, não se preocupa, a sua casa, entre aspas, não vai ser demolida amanhã, a gente está trabalhando para tentar resolver. Vai demorar uns 5 dias. Então, assim, porque muitas vezes as pessoas procuram, né? No órgão ambiental, olha... Não, e a ausência de conhecimento gera o desespero, né? Imagina, tô na iminência de perder minha casa. Eu quero resolver essa demanda e ela vai lá no órgão, bate, não, eu quero resolver, eu quero fazer acordo. Olha, mas o teu acordo envolve, nesse caso, né, tirar a casa. Não, mas eu quero buscar uma outra forma. Eu falei, calma, não, tem todo um trâmite para correr, procura um profissional, ele vai te orientar e lá no final vai ser tomada a decisão para o caso. Só que são inúmeras nuances para cada local, cada território que pode ser trabalhada. Então, assim, passar essa tranquilidade para o cliente e falar, olha, você tem esse problema, essa situação, ela é muito difícil de resolver ou ela é... Não, claro, a gente nunca vai passar para ele, não, tô garantido o teu caso, deixa comigo, eu vou resolver. Nunca faz isso, Jamais. pelo amor de Deus. Nenhuma área, gente, Nenhuma. por favor. Não, e o ambiental, ele é muito difícil, porque a gente tem uma tendência em todos proteger o meio ambiente, trabalhar em favor do meio ambiente, apesar de a prática ser diferente, do comportamento das pessoas não serem tão, digamos, veemente como na ideia delas, né? Volto a dizer para a doutora, todo infrator que a gente fez audiência de conciliação no órgão ambiental, todos sem exceção, são a favor do meio ambiente. Todos defendem o meio Pelo ambiente. menos dizem que são. Mas o caso dele é diferente. Claro. Né? Sempre nessa situação, né? Sempre. Não, meu caso é diferente. Então, assim, a gente tem muito essa idealização, então tem que deixar claro pro cliente, pra pessoa que está sendo ali o infrator, que a demanda ela vai se demorar a resolver e pode ser que não seja conforme o desejo da pessoa. Tem que deixar muito claro isso. E deixar muito claro, estou trabalhando para tentar... A solução do caso nem sempre vai ser a solução dela, né? Mas envolve muito de a pessoa trabalhar com essa questão de entender o problema e trazer a solução que às vezes não é a solução que ela deseja. Perfeito. Deixar isso claro e falar, não, deixa que agora é comigo, assim que chegar uma solução eu te trago informações, vai mantendo atualizado. Porque são muitas demandas, assim, né? E geralmente a gente fala, aqui falando sempre no mais, digamos, extremo, né? Vai demolir casa, recuperar. Às vezes a pessoa tem um terreno que não é nem a PP. E ela tem que roçar o mato que tá no terreno. É só um matinho. Não é bem assim. Vai lá e corta, toma uma multa, um auto de infração. Olha só. Como que funciona nesse caso? Depende
da vegetação, provavelmente uma vegetação nativa protegida por lei, e ela vai ter que trabalhar com a recuperação ou a compensação ambiental em uma outra área, a depender do estágio sucessional de regeneração daquela vegetação, conforme a lei, se a gente estiver no bioma Mata Atlântica, a lei da Mata Atlântica. Então, envolve um trabalho técnico para se trabalhar questões. Não, mas eu quero construir futuramente naquele terreno. Tudo bem, dependendo de todo o trabalho que for feito com orientação jurídica e técnica, vai poder ser feito, ele vai fazer uma compensação prevista em lei. Tem essas nuances. E muitas vezes tem muitas infrações que acontecem que não são obrigatoriamente a demolição de uma casa, numa PP e a recuperação numa área. Envolve uma supressão de vegetação nativa sem a devida autorização de corte, envolve a realização de uma atividade que precisava de licença e a pessoa não obteve a licença ambiental, envolve o descumprimento, às vezes, de uma condicionante ambiental de uma licença, envolve um descumprimento de um embargo, por exemplo. Então, são inúmeras situações que estão lá reprimidas no órgão ambiental e que a pessoa não tem ciência, não conhece os termos jurídicos, mas eu digo, tem muita demanda reprimida. Então, faltam profissionais técnicos capacitados para absorver essa demanda reprimida e poder buscar as soluções dentro da lei. Perfeito. Olha só como é importante o advogado dominar a comunicação, né? Porque a gente já está quase que encerrando aqui o podcast e no meu planejamento estava aqui que eu ia perguntar para o Dr. Rafael, a última pergunta seria: quais são as dicas práticas que o doutor dá para quem quer atuar na área? E ele acabou de responder tudo que eu ia perguntar no final. Eu falei, tá, e aí, como é que eu vou encerrar, né? O que eu vou perguntar para esse homem agora, se ele já respondeu a minha pergunta final? E aí, a necessidade do advogado dominar aí a gambiarra argumentativa, né? Retórica. Isso. Então, para a gente encerrar, doutor, diante de todo esse contexto, de toda a tua experiência na área, de toda a dificuldade que a gente ainda tem no processo de ensino, nas graduações, se hoje o doutor pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente para facilitar um pouco esse processo de aprendizado na área ambiental, teria feito algo diferente? Teria mudado alguma coisa? O quê? Pergunta bem interessante. O doutor me apertou, eu vou apertar também. Difícil. Porque é engraçado, né? A construção do nosso conhecimento e a evolução, ela acontece sem idade pré-definida, né? Exato. E eu vejo que quando eu assumi o cargo de procurador no órgão ambiental, há 6 anos, eu tinha uma visão de mundo. Hoje eu tenho outra completamente diferente. Eu já tinha uma tendência, uma ideia, aqui fica um conselho também, se você gosta de meio ambiente, trabalhar na área do meio ambiente, é uma área, assim, muito boa, muito, assim, você incorpora o pertencimento de atuação para o meio ambiente. Mesmo defendendo o empreendedor, né, porque essa dualidade, ela já não existe mais, né? Antigamente era o empreendedor, é o degradador, destruidor do meio ambiente. Sim, pareciam polos totalmente opostos. Hoje não, você consegue unificar e buscar esse equilíbrio. Mas eu, no início, tinha uma visão, hoje tenho outra, e eu vejo com muita clareza que essa construção de conhecimento técnico na área do meio ambiente foi em decorrência desses anos todos, trabalhando, atuando, do aprendizado estudando. prático mesmo, né? Faz muita diferença, faz muita diferença. Então, o que eu aconselho, assim, eu mudaria alguma coisa? Não, porque daí eu não estaria aqui no podcast. Perfeito. Eu estaria em outro lugar, Muito talvez bom. nem ensinando, né? Fazendo outras coisas. A história, ela é uma só e ela continua dessa forma. Mas, para quem quer começar e iniciar, primeiro, se interessar pela área, o quanto antes ela começar e se interessar pela área do meio ambiente, antes ela vai ter a oportunidade de desbravar todas as vertentes do direito ambiental, que são muitas áreas, né? A gente falou aqui basicamente só de 2. Sim. Licenciamento e fiscalização ambiental e a parte administrativa, atuação administrativa perante os órgãos ambientais, 3 vertentes, mas tem inúmeras outras. Então, quanto antes ela buscar, eu tenho certeza que dentro desse ramo do direito ambiental, ela vai encontrar um espaço que ela tem muito interesse, muito amor por aquela causa, e ela vai conseguir sobressair, evoluir com conhecimento, e daqui a pouco, quem sabe, tá aqui no podcast explicando também alguma coisa sobre o direito ambiental. Olha só que incrível, né? Quando a conversa é boa, quando o profissional domina. Eu acho que esse foi o podcast mais longo que a gente teve, sabe, doutor? Assim, da conversa fluir e passar muito rápido, assim, dá vontade de perguntar mais e querer saber mais. Mas a gente precisa encerrar, né?
E a gente encerra, então, mais um episódio da série Cátedra da Advocacia Catarinense, com a certeza de que o direito ambiental não é apenas uma disciplina acadêmica, mas um compromisso social e ético da advocacia. E é dessa forma que a gente precisa atuar. Agradecemos muito, professor Rafael, por compartilhar suas experiências e nos lembrar de que preparar os alunos para o novo mercado significa também prepará-los para defender um futuro sustentável. Muito obrigada, doutor Rafael, por sua participação. Foi um prazer aprender um pouquinho mais aqui com o doutor, viu? Um pouquinho mais não, muito mais, né? Imagina, doutora Bárbara, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, eu diria conversando, dialogando com futuros profissionais do meio ambiente na área jurídica, porque eu fico muito feliz em trazer um pouco de experiência prática, e não é muito, são poucos anos, né? São 6 anos. Para mim é pouco, considerando uma vida inteira, né? É um pedacinho. Fora os de advocacia privada, que daí são 10 anos, né? Mas na parte de administração pública. Mas o doutor começou com 12 anos? Não, eu comecei... Não, eu comecei a gostar do tema em 2010. Legal. Então, faz muito tempo, assim, desde graduação, estágio. Sim. Então, é um tempinho considerável, considerando tudo. E engraçado, naquela época eu já tinha alguns pensamentos. Quando chegar em 2025, 2024, a gente vai ter esse problema. Pela preocupação com o desenvolvimento naquela época, como as cidades estavam se desenvolvendo. E hoje está estourando, né, os problemas. É muito a ansiedade da pessoa, né? Aí eu me preocupava e tal, isso me engajou, me motivou a buscar conhecimento na área, começar a trabalhar, e aí a vida vai te moldando, né? Você vai dar o primeiro passo, ela vai te jogando. Você vai percebendo também que as situações são previsíveis, assim, né? Para mim é uma felicidade estar aqui, eu me sinto muito em casa aqui na OAB, compartilhando um pouco dessa minha experiência, e fico feliz espero que isso traga motivação para outros profissionais, né? Esse eu acho que é o maior desejo que eu tenho nesse momento de vida, assim. Trazer conhecimento para profissionais que queiram atuar na área do meio ambiente de maneira correta. Esse é o último recado que eu posso dar para o pessoal. Perfeito, doutor. Continua acompanhando a gente e siga a ESA nas redes sociais, @OABSC. Verifique os nossos canais de comunicação, YouTube, Spotify, o nosso site também, onde sempre vão ter cursos disponíveis, onde o doutor é diretor da pasta de Direito Ambiental e traz também opções de capacitação, de complementação. Então, sempre vai ter novidade no site. E, como sempre, se tiver alguma sugestão, algum nome que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, algum tema em específico, estamos aguardando a sua contribuição, porque o nosso podcast é feito pela advocacia, para a advocacia. Até o próximo episódio.